Não são nem os sinais, mas as sirenes estão ligadas após essa vitória magra do Inter contra o Maracanã. E primeiro ponto, eu não tô aqui para criar crise, até porque quem me acompanha sabe que eu sou um defensor do trabalho do Roger Machado. Inclusive, quase que diariamente eu vejo comentários por aqui de gente dizendo que tem que demitir o Roger antes que o time entre em crise, que o Inter não joga nada desde a final do Gauchão. E eu discordo. Eu acho loucura sequer pensar, cogitar a demissão de o treinador, que hoje está num G6 de Brasileirão e tem uma derrota no ano. Mas é inegável. Tá na hora de ligar as sirenes, porque o Inter tá jogando pouquíssimo. E sim, no futebol o mais importante é o resultado. Se jogar mal e ganhar todas as partidas por 1-0, é campeão, não tem mistério, mas a gente sabe que não é isso que acontece. E o Inter ontem teve o desempenho muito baixo. E se esse desempenho fosse contra um time mais qualificado, por exemplo, contra um Palmeiras, contra um Flamengo, que, tem qualidade, pode fazer o Inter passar trabalho, até é aceitável. Mas a gente não pode normalizar o Inter não conseguir jogar um bom futebol, um futebol vistoso, em casa contra um time da 4ª divisão do futebol brasileiro. E eu tô vendo vários colorados falando, mas o importante é a vitória. O Inter ganhou. Óbvio, é importante vencer, mas a gente não pode normalizar outro baixo desempenho agora contra uma equipe muito inferior ao Internacional. Ontem era jogo para fazer 3 ou 4 ao natural. Já decidi matar o confronto e colocar o sub-20 no jogo da volta. Mas não, o Inter teve uma atuação muito abaixo, conseguiu vencer nos acréscimos do segundo tempo, jogando pouco futebol contra uma equipe muito inferior, e agora vai ter que colocar força máxima jogando fora. Ou vai correr o risco de poupar diversos jogadores e dar outra zebra, como deu com o Globo, por exemplo, de ser eliminado por um time muito inferior. Ou hoje tu, torcedor colorado, pode cravar que o Internacional tá garantido, que com essa vitória de 1-0 o Inter garantiu a classificação. Eu não consigo. Me preocupa muito o desempenho do Inter nos últimos jogos. Tá conseguindo os resultados? Ótimo, mas vai conseguir manter assim até o final do ano, jogando pouco e vencendo mesmo assim? Eu duvido muito. E aí tu pode argumentar pra mim, mas Lennon, e os outros times? O São Paulo ganhou só de 2-1 de um time muito inferior. O Atlético Mineiro empatou com o Maringá. O Fluminense ganhou também por um placar mínimo de um time muito inferior, somente de 1-0. Deixa eu ver aquela expressão do teu pai e da tua mãe, muito provavelmente os mais velhos já ouviram. Se fulano se jogar da ponte, tu também vai? É claro que não. Eu tô cagando. Eu tô nem aí pra como é que os outros times estão jogando. A minha preocupação é com o Internacional. E o Inter vem jogando pouco. O Roger precisa resolver este problema. O Inter agora tem uma maratona pesada de jogos fora de casa. E com esse futebol que tá apresentando, com esse futebolzinho, eu tenho medo que o Inter acabe entrando aí sim numa crise por falta de resultados nessas próximas partidas, nessa maratona fora de casa. Tem muita coisa para corrigir. Eu sigo apoiando o trabalho do Roger, mas é inegável que o Inter tá jogando muito menos do que a gente sabe que pode. E ainda falando sobre Inter e Maracanã, um dado muito específico chamou atenção, porque ontem o Inter realizou 73 cruzamentos. Tu não ouviu errado. Foram 73 bolas cruzadas para a área. E na coletiva o Roger justificou esse número elevadíssimo de cruzamentos, quase um recorde mundial nesse quesito, dizendo o seguinte, que foi uma alternativa que o Inter achou, já que o Maracanã veio extremamente retrancado, com 5 ou 6 jogadores dentro da área. Mas vamos combinar. Óbvio que o Maracanã viria retrancado e o Inter já deveria esperar isso, afinal, é um time muito inferior ao Internacional. Mas isso não pode ser justificativa para esse número elevadíssimo de cruzamentos, porque esse tanto de cruzamento deixa claro que o Inter não tem alternativas de jogadas. Afinal, o cruzamento é um dos últimos recursos. É jogar para a área e torcer que alguém pegue, que alguém finalize. Não é uma jogada
trabalhada. E se a justificativa for que os cruzamentos foram o único recurso que o Inter achou para furar essa retranca, me desculpa. Então, na janela da metade do ano, tem que fazer uma reformulação geral no ataque do Internacional. Porque não é possível que os meus pontas, que o meu atacante ganha 1,5 milhão por mês, não tenha uma alternativa individual para furar uma retranca do Maracanã. Se o Inter hoje não tem uma alternativa para jogar contra uma defesa mais bem postada de um time da 4ª divisão do futebol brasileiro, se o Inter hoje não tem uma jogada para superar uma retranca de um time de Série D, se o Inter hoje não tem jogadores com qualidade para conseguir quebrar uma retranca do Maracanã, então tá na hora de reformular e trazer outros caras na metade do ano. Porque não é possível. Só o salário do Valência, 1,5 milhão por mês, paga quantos meses da folha salarial de todo o time do Maracanã? A gente não pode normalizar. A gente não pode usar isso como desculpa. Porque se o Maracanã, com 5 ou 6 jogadores mais bem postados atrás, o Inter não consegue jogar, não consegue criar jogadas, não consegue quebrar essa retranca, o que vai sobrar se daqui a pouquinho pegar um São Paulo mais recuado? Um Corinthians agora no final de semana mais recuado? Quando pegar qualquer outro time de Série A mais recuado? Se não consegue achar alternativas contra um time da 4ª divisão, desculpa o palavreado que eu vou usar, mas a gente tá fudido pro restante do ano. A retranca de um time da 4ª divisão do futebol brasileiro no estádio Beira-Rio contra o Internacional não era somente previsível, mas o Inter deveria ter trabalhado anteriormente, já sabendo que isso aconteceria, em alternativas para quebrar isso. Isso não pode ser justificativa para o jogo muito pobre do Internacional ofensivamente. E aí tu pode me dizer, não, mas o Inter perdeu um pênalti, teve 2 gols anulados. Tudo bem. E tu tá satisfeito com o desempenho do Inter em campo? Realmente. Tô olhando a partida como olhou ontem, tô assistindo, tô torcendo, tô analisando. Realmente tu acha que o Inter fez o bastante? Realmente tu acha que o Inter se impôs, tendo a qualidade que tem contra um time muito inferior? Eu acho que não. Repito o que eu disse, não é motivo para crise, não é motivo para querer o Roger fora, para querer a cabeça de alguém, mas é motivo para ligar a sirene e ver que precisa mudar muita coisa se realmente quiser lutar por um grande título nesse ano. Agora, se realmente não quiser se contentar novamente em ser um mero coadjuvante no futebol brasileiro, aí tá tudo bem. E agora, pra gente encerrar, eu quero a tua opinião aqui nos comentários. O que tu achou do desempenho do Inter? Tu consegue cravar que com esse 1-0 o Inter vai passar com tranquilidade jogando lá? Ou tu concorda comigo que o Inter ficou devendo? Vamos trocar aquela ideia aqui nos comentários. E se tu ainda não é inscrito no canal, por favor, já te inscreve aqui, ativa as notificações no sininho e também deixa teu like. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!